Então bora lá, vou ranquear aqui todas as matérias de física para você que quer medicina, que quer Enem, que quer ser aprovado no vestibular, mas não sabe a melhor ordem para estudar, tá? Eu vou te dizer aqui a ordem milagrosa, a ordem que destrava para sempre a sua física. Se você estudar nessa ordem aqui, você vai ser muito feliz, tá bom? De cara, começou o vídeo, eu já boto termologia como prioridade máxima. Quando eu colocar uma matéria aqui no prioridade máxima, pode ter certeza que ela não tem pré-requisitos, você pode estudá-la direto, não é uma coisa difícil de aprender e não exige uma base matemática pesada, não exige, tá bom? Na verdade, termologia é teoria pura, basicamente. É óbvio, chega uma hora ali que você tem que calcular, né, a energia térmica impactando, aumentando a temperatura, cálculo de calor sensível, mas é uma delícia você começar por termologia. Quase nenhum professor faz isso, sabia? Quase nenhum professor faz isso. Exatamente. Né, os caras colocam primeiro cinemática vetorial, né, uma coisa horrível de você aprender, então começa lá com vetores, né, frente A, frente B, frente C, frente D, então ao mesmo tempo óptica, ao mesmo tempo termologia, ao mesmo tempo cinemática vetorial. Isso não funciona, isso não é bom para o seu estudo, tá bom? Estude só termologia, essa é a prioridade máxima e você vai ver que você vai se desenvolver muito mais rápido do que tu pensa, tá bom? Próxima matéria, movimento harmônico simples. De cara, eu coloco despreze isso para o Enem, tá bom? Não é uma matéria que cai no Enem, tô falando do Enem. Não é relevante estudar isso pro Enem. Já teve uma vez que caiu movimento harmônico simples, em 2009 ou 2010, porra, bicho, tem tipo 13, 14 anos que isso aconteceu, nunca mais caiu. Já foi citado, né, a expressão movimento harmônico simples no meio de uma questão também, mas realmente não é algo relevante, pode desprezar. Se você nem ouviu falar do que é isso, também tá tudo certo, tá bom? E se você está estudando, tá tudo errado, ok? Se está estudando movimento harmônico simples, não deveria, porque tem muita coisa muito mais importante para você estudar antes, tá bom? Próxima matéria, magnetismo, mas eu não tenho dúvida de que magnetismo entra como uma matéria para quem quer medicina e está em alto desempenho. Então, o cara que já está mais avançado, o cara que já está se desenvolvendo há mais tempo no estudo dele, ele vai estudar magnetismo. Então, você entender campo magnético, direção do campo magnético, tá bom? O efeito do campo magnético realmente é uma coisa mais avançada. Eu acho que não é intuitivo, não é fácil de aprender, envolve base matemática e envolve muita capacidade de abstração, de criar um raciocínio na sua cabeça e visualizar ele. Isso não é uma coisa fácil para iniciantes e nem mesmo para intermediários, tá bom? Essa é uma das últimas matérias que você tem que estudar. Fontes de energia, ou seja, você saber, tá ligado? De onde vem, quando tem uma usina nuclear, o que tá acontecendo na usina Sim, sim. nuclear, né? Isso aí, fissão nuclear, por exemplo, tá quebrando ali. Qual a diferença da fissão para fusão nuclear? Qual a diferença de uma termoelétrica para uma hidrelétrica? Uma energia de placa fotovoltaica? Você ter noção sobre as fontes de energia, sobre os impactos de cada uma. É óbvio que essa área, ela tá ali entre a biologia, a química e a física. Mas isso é mais da física, tá? E simplesmente ter esse conhecimento já é uma vantagem absurda, isso é muito fácil de pegar, isso é prioridade máxima, tá? Você ter noção das fontes de energia, principalmente das transformações de energia. Por exemplo, essa aqui é muito boa. Se eu bater aqui, eu tô usando energia mecânica, ó. Só que essa energia mecânica se transformou em energia sonora e também se transformou, por exemplo, em quê? Mecânica. Não, ela já era mecânica. Ela se transformou em energia térmica. Minha mão tá quente. Além de se transformar em energia sonora. Ter essa noção da transformação da energia, a energia que está no petróleo é uma energia bioquímica armazenada ali. Se tu queima ele, ele libera aquilo ali e o vapor dele, né, daquela queima pode movimentar uma turbina. Então tá gerando energia mecânica que vai movimentar ali no final das contas um dínamo e vai se converter em energia elétrica. Todas essas noções que eu falei aqui sobre conversões de energia são importantíssimas. E tu viu que é uma coisa intuitiva, né? Exatamente. Perfeito. Então olha só, próxima matéria, tá? Que a gente vai pegar aqui, cinemática. Então, cinemática eu tô me referindo aqui, é óbvio que é uma área grande, mas eu tô me referindo aqui essencialmente a movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Então, quando a velocidade não muda, é uniforme, só tá mudando a posição de uma maneira estável, e quando a velocidade está mudando, ou seja, tem uma aceleração envolvida. Bicho, eu não, é claro que é valioso, é claro que é importante, mas eu não posso dizer que isso é tranquilo de pegar. Óbvio, se eu for o professor, até que é. Mas, em geral, não é tranquilo de pegar, porque você precisa ter um raciocínio matemático de função do primeiro grau, de função do segundo grau, meio que você precisa ter um raciocínio de quase que uma derivada de gráficos, e você, afinal de contas, precisa ter já uma capacidade de abstração. Então, para pensar, uma frenagem, quanto tempo eu tenho que usar para fazer a frenagem? E se o cara da frente estiver em movimento uniforme e eu estou em movimento uniformemente variado? Só que essa matéria é muito importante, mas dá um baita trampo.
Então eu boto no importante, mas dá muito trampo, tá? Você vai ter um trampo matemático, abstrativo, imaginativo e vai depender muito do teu professor para você realmente se desenvolver nessa matéria. Senão você vira aquele aluno que sabe as fórmulas, né? Tem as fórmulas anotadas. Ah, S é igual a S0 mais VT, a fórmula do sorvete, né? Muitas vezes é uma bobeira gravar assim. Pode gravar como S é igual a S0 mais VT. Por que vai gravar como sorvete? Por que você vai colocar uma palavrinha mágica ao invés de você gravar a própria fórmula, né? Que é gravar a fórmula. Como é que é o macete? S é igual a S0 mais VT. Agora você repete, você escreve. A própria fórmula. A própria fórmula. Se você ficar repetindo e aplicando a fórmula, você grava ela. Você está interpondo uma palavra secundária, uma musiquinha entre você e a fórmula. Isso não é um método bom de estudo, tá bom? É um método que te infantiliza. Ah, mas me ajudou, me ajudou. Cara, se te ajudou, tá bom. Mas esse não é o melhor método. Você teria aprendido só gravando e repetindo a fórmula. Isso é uma certeza que eu posso te dar. Repetir a fórmula, né? Aplicar a fórmula, você grava mais rápido ainda do que grava com uma musiquinha e aprende com mais qualidade. Enfim, cinemática tá aqui, importante, mas dá muito tempo. Próxima matéria, matemática básica. É bizarro. Tem muita gente que tem dificuldade em física, e se tu perguntar pra pessoa quanto é 7 vezes 8, ela não responde. Tabuada. Não tem, exatamente, não tem a tabuada decorada, não tem notação científica entendida, não tem multiplicação por potência de 10, não tem potenciação, não tem capacidade de entender equação. Culpa de quem? Do professor de matemática. Mas responsabilidade sua de aprender matemática básica, já que teu professor não te ensinou direito, tá? Então, é uma prioridade máxima, tá? Matemática básica é de altíssima prioridade, você tem que saber. Até porque, com razão proporção, você resolve um monte de questão de física. Com razão proporção, você resolve, por exemplo, as questões de cinemática. Né? Tá ligado? Ó, Incrível. o carro tá andando a 30 km por hora. 30 km a cada hora, né? Vou até colocar aqui pra galera ver. 30 km por hora. Então, em 2 horas, ele vai andar o quê? 60 km. Então, em meia hora, ele vai andar 15 km. Isso é razão-proporção. Maravilha. Né? Muito simples, é razão-proporção, é função do primeiro grau. Então, matemática básica é mais importante ainda do que tudo isso, porque te capacita a raciocinar em cima de tudo isso, certo? Tá tudo bonitinho aqui, tudo certinho. Então, vamos lá. Física moderna, tá bom, bicho? Física moderna, vamos ser sinceros, né? Teoricamente não cai muito no Enem, não lembro de questão de física moderna. Eu acho que dá para dizer que essa última questão que teve do buraco negro é uma questão de física moderna, né? Dá para dizer que algumas menções a efeito fotoelétrico podem se encaixar nisso, mas física moderna é baixa prioridade, tá bom? Não dá para perder tempo com física moderna. E se for para perder tempo, é para medicina e alto desempenho, mas ó, é medicina e alto desempenho depois de tudo, depois de já ter passado por tudo, você dá uma pincelada em física moderna, não fica perdendo tempo com um documentário de internet de 4 horas de entrelaçamento quântico, né? Vendo lá podcast do cara falando, né? Do buraco de minhoca, isso aí não tem nada a ver, tá bom? Essa questão mesmo do buraco negro, a resposta estava no texto, então não tem por que ficar estudando física moderna pro Enem, mesmo que seja medicina e alto desempenho. Mas tá aqui, né? Só para dizer que no final das contas, você pode dar uma olhadinha, ok? Potência. Potência com destaque ao raciocínio P é igual a E sobre T, tá bom? A entender esse raciocínio claramente, não é apenas decorar essa fórmula, é entender o que é a potência. A potência, ela é a substância da potência, é a mesma da energia. O que é a potência? É a energia, só que é a energia sendo entregue ao longo de um tempo. Que causa movimento no final. Depende de qual energia. Se for uma energia mecânica, né? Energia em geral pode causar movimento. Energia térmica pode causar movimento nas partículas, nas moléculas. Energia elétrica pode causar movimento ali dentro de um fio, deslocamento de cargas. Sim, né? Energia tende a gerar movimento, né? Ele é aluno da plataforma, ele tá aqui lembrando das aulas, né? Maravilha. Potência é isso, é uma entrega de energia ao longo do tempo. Esse raciocínio é fundamental, especialmente quando você sabe substituir a energia pela energia térmica, pela energia elétrica, pela energia potencial gravitacional. Aí esse raciocínio se torna um trunfo absurdo para você dominar qualquer matéria. Eu vou colocar como valioso e tranquilo de pegar. Não dá para dizer que é prioridade máxima, porque antes de você ser capaz de entender o raciocínio de potência, você vai ter que ter entendido as energias em geral. Energia térmica, energia mecânica, né? Seja a potencial gravitacional ou a cinética, que o corpo já está em movimento. E aí sim você vai conseguir articular tudo isso com a potência, que nada mais é do que qualquer uma dessas energias, quaisquer dessas energias, né, no plural, sendo entregues ali de modo constante, ok? Próxima matéria aqui. Isolamento térmico, tá bom? Eu sei que isolamento térmico não é uma matéria, né? Isolamento térmico não é uma matéria em si, certo? Mas isolamento térmico é um raciocínio, é um eixo de raciocínio derivado da termologia, que é prioridade máxima que você entenda, porque o Enem gosta muito de cobrar isso, né? Eu tô aqui com essa blusa, meu corpo está a 37 graus, então a energia térmica do meu corpo, ela tende a ir para o ambiente, se o ambiente estiver abaixo disso, tá? A 20. O que a blusa está fazendo? Ah, ela está me aquecendo. Não, ela não está me aquecendo, ela está me isolando. Ela está bloqueando a minha pele de ter contato com a atmosfera, então minha pele não está perdendo tanta energia térmica assim, né?
essa garrafa aqui, dentro dela tem uma água gelada, só que aqui fora tá mais quente. Então a energia térmica quer entrar na garrafa. Só que essa garrafa é de um material que isola ela, então não permite que a água esteja esquentando, né? Aí tem várias formas, tem o vácuo, aí vem as formas de condução, de Excelente. transmissão, né? Bom. Perfeito, esse raciocínio é fundamental, né? O frio tá entrando? Não, o frio não tá entrando, na verdade frio não entra, né? É o calor, que é a energia térmica em trânsito que tá saindo. Esse raciocínio de isolamento térmico, tanto para casaco, quanto para metabolismo humano, homeostase, função da pele, função dos pelos, quanto para garrafa térmica, quanto para geladeira, quanto para ar-condicionado, esse raciocínio é brutal. Esse raciocínio é muito importante, é prioridade máxima, tá bom? Se você não entendeu isso, não tem por que estar estudando coisas mais avançadas, porque é isso que vai cair e isso vai estar entre as questões que você tem que acertar na prova de física do Enem, ok? Ondulatória, tá bom? Antes de eu pegar ondulatória, deixa eu pegar aqui impulso, por exemplo. Impulso, né? Então, é uma coisa derivada da mecânica, tá? É uma coisa que vem até depois da dinâmica. Geralmente ainda não falei da dinâmica aqui, mas é uma matéria importante que dá muito trampo, tá bom? Impulso, quantidade de movimento, colisão elástica, colisão inelástica, né? Que nunca nem caiu muito no Enem, às vezes cai, tá voltando a cair. É importante, não tô dizendo que não é, mas dá um trampo, tá? Beleza? Próxima matéria, equilíbrio de corpo extenso, tá? Então você tem ali uma gangorra e você bota aqui, tem um ponto fixo ali de apoio, e você coloca aqui uma pessoa de 50 quilos, aqui uma pessoa de 80 quilos. A de 80 vai pesar. Mas e se a gente mudasse o tamanho da gangorra para o lado da pessoa mais leve? Essa pessoa ia ganhar vantagem, né? Então, por exemplo, quando você quer abrir uma maçaneta, se a maçaneta for grande, é mais fácil de abrir. Se for uma maçaneta redonda, é mais difícil. Então, equilíbrio de corpo extenso é sobre isso, é sobre momento, é sobre capacidade de rotacionar um corpo extenso. Isso é uma coisa que cai, aparece isso com gangorra, aparece isso com torque, já apareceu questão com chave para você, por exemplo, para você trocar o pneu do seu carro. A melhor coisa é você ter uma chave que ela é muito longa. Essa é nova pra mim. Quanto mais longa, se você for trocar o pneu do seu carro para desparafusar um negócio, você colocar ali uma chavinha com um bracinho curto é horrível. Nunca viu aquela chave Allen que vem para montar móvel, que ela é um L? Um L, sim. Quando sim. você conecta a parte longa e tenta girar pela parte curta, é mais difícil. Mas quando você conecta o bracinho curto e gira pelo braço longo, gira muito mais fácil. Mais rápido. Porque mais quanto fácil. maior a distância ali em relação ao eixo, mais você tem capacidade de girar a coisa. Isso é uma coisa importante e não dá muito trampo. Isso é valioso e tranquilo de pegar, na verdade, tá bom? Isso é um raciocínio simples. É claro que equilíbrio de corpo extenso em si, completo, não é uma matéria tão fácil. E claro que ela exige pré-requisitos, mas eu quero dizer assim, só o raciocínio, né, do força vezes distância igual a força vezes distância, isso é valioso, isso mata muita questão, e isso é tranquilo de pegar, porque é uma fórmula muito fácil, é um raciocínio muito fácil também. Sem musiquinha. Sem musiquinha nenhuma, é FD igual a FD, sem obscenidade, né? Que tem gente que bota FD, né? Começa palhaçada, né? Fica uma baixaria total. Não precisa disso, ok? Próxima coisa, ondulatória, galera. Ondulatória, eu fico tentado a colocar no valioso e tranquilo de pegar, mas na verdade não dá pra dizer que é tranquilo de pegar, não. Ondulatória não é tranquilo de pegar, por quê? Dá pra você pegar decorando, aí sim poderia ser tranquilo, mas você pegar realmente entendendo a natureza da onda mecânica, por que que a minha voz, a minha onda sonora da minha voz é uma onda mecânica? Ela viaja por meio das partículas de ar, ela vai no teu tímpano, ela faz teu tímpano vibrar, isso é uma onda mecânica. Entender isso em profundidade não é uma coisa fácil. Mas é uma coisa libertadora, é uma coisa que aumenta muito a sua inteligência, é uma coisa que aumenta a sua potência intelectual física e os fenômenos ondulatórios, se você for parar para ver, então reflexão, refração, difração, efeito Doppler, interferência, ressonância, esses efeitos, eles caem demais na prova do Enem, caem o tempo inteiro e não é nada difícil, é tudo teórico de pegar. Mas também não dá pra dizer que é tranquilo de pegar tudo isso, porque entender de verdade essa matéria não é uma coisa tranquila, mas é uma coisa que é prioridade máxima, tá? Então não é tranquilo de pegar, mas é prioridade máxima, porque se você se esforçar direitinho, é o que mais te dá lucro, é o que mais vai fazer com que a sua nota suba, entendeu? Mesmo, não dá pra dizer que é uma coisa tranquila de pegar, não. Tranquilo de pegar é a fórmula ali do equilíbrio de corpo extenso, que pode te render um acerto na prova de física, dos 15. É bom, né? É valioso e é tranquilo de pegar. Você pega em 10 minutos. Ondulatória não. Ondulatória é capaz de você precisar de 5, 6, 8 horas de estudo, mas é capaz de te render 3 a 4 acertos na prova de física. Então é uma coisa... Né? É bizarro, é muito lucrativo. Por isso que está na prioridade máxima, tá bom? Raciocínio de conservação de energia. Então aquele raciocínio, né? De quando um cara tá no alto de um escorrego, ele tem lá energia potencial gravitacional,
E quando ele está descendo, ele está transformando essa energia em energia cinética. Mas quando ele chega lá no final, ele está com a mesma quantidade de energia mecânica entre o início e o final. Se você não entendeu, é porque teu professor não deve estar te explicando isso, você não deve estar sacando, mas esse é um raciocínio fundamental da física e é um raciocínio valioso e tranquilo de pegar, tá bom? É um raciocínio valioso, tranquilo de pegar, não tem muito mistério nisso. É claro que toda a matéria de conservação de energia pode ser um pouco complexa, mas para o Enem eu acredito que é sim tranquilo de pegar. Depende muito do seu professor, porque um professor ruim ele faz com que tudo seja difícil de pegar. E um professor bom, de certa forma, ele faz com que quase tudo seja tranquilo de pegar. Concordo. Não é verdade? O professor faz muita diferença nisso, tá bom? Conversão de unidades, tá bom? Então tem aqui metro por segundo para quilômetro por hora, mas não tô falando só disso, eu tô falando de conversão de unidade de tempo. Tem gente que pensa que 1,6 hora é o quê? 1 hora e 60 minutos, que 1,5 hora é 1 hora e 50 minutos. Não tem nada a ver, tá bom? 1,5 hora é 1 hora e meia, tá? 0,5 é meio. Então é 1 hora e 30 minutos, na verdade, tá? Então, eu estou falando de conversão de unidades nesse sentido. Caloria, a relação entre caloria e joule, a relação entre metro por segundo e quilômetro por hora. Sem ficar na decoreba de, divide por 3,6, multiplica por 3,6, isso é bobeira também. Você tem que saber que 10 metros por segundo são a mesma coisa que 36 km por hora, e aí 20 metros por segundo são a mesma coisa que 72 km por hora, 30 metros por segundo que 108 km por hora, 5 metros por segundo, 18 km por hora, razão proporção, tá? Então, conversão de unidades é também prioridade máxima, eu vou até trazer aqui para trás, tá bom? É muito importante mesmo, pode estudar até nessa ordem que tá aqui, tá bom? Essa ordem aqui é top demais, é maravilhosa. E já funciona muito bem para você, tá? Sem esse raciocínio de conversão de unidades, você vai ficar bem perdido na física e não vai conseguir progredir na matéria, tá bom? Vamos lá. O que tem aqui? É força numa trajetória retilínea. Bicho, é que tá pequenininho. Isso aqui é... O carro tá fazendo uma curva e a gente tá falando do atrito que mantém o carro na pista. A gente tá falando da força resultante centrípeta. A gente tá falando da tendência do carro sair pela tangente ou do carro ficar na pista. A gente tá falando de um balanço. Bicho, sem dúvidas alguma, isso aqui é medicina e alto desempenho, tá? Isso é difícil de pegar, isso exige básica em dinâmica, isso exige uma base em geometria, exige base matemática avançada, exige capacidade de abstração avançada. Isso é medicina e alto desempenho, beleza? Eletrodinâmica, bicho. Eletrodinâmica nos últimos anos está bizarro no Enem o quanto está cobrando eletrodinâmica, tá? É muito manual de produto de eletrodoméstico, é muita conta de luz, é muita potência, é muita voltagem, é muito resistência, é muito chuveiro elétrico, é muito freezer, é muito circuito, associação de resistores, é muita bateria, gerador. Bicho, eletrodinâmica não tá caindo, eletrodinâmica está despencando, tá bom? Com certeza, eu gostaria de colocar na prioridade máxima, tá bom? Agora, não dá pra dizer, por exemplo, é claro que é valioso, mas não dá pra dizer que é tranquilo de pegar. Então eu sou forçado a colocar no importante, mas dá muito trampo. Só que, veja bem, eletrodinâmica eu tô dizendo como que é muito importante. Então eu queria colocar na prioridade máxima. Mas é complicado colocar na prioridade máxima, porque você não adianta para pegar a eletrodinâmica de verdade, para ficar realmente muito bom em eletrodinâmica, você precisa de papo de 15 horas de investimento na matéria. Você precisa investir na matéria pesado. Claro, dá para conseguir isso em uma semana. Em 5 dias, estudando 3 horas por dia, você consegue isso. Mas é muito pesado. Agora, uma vez que você domina, vai te render 3 a 4 acertos na prova do Enem. Então, é sem dúvida uma das matérias mais importantes. Eu queria colocar no prioridade máxima, mas eu diria que é importante, mas dá muito trampo. Por quê? Não vale a pena ir direto como prioridade para a eletrodinâmica, na minha visão, tá? Porque você pode acabar se frustrando porque a matéria exige muita abstração. Você entender de fato, né? Por que que no circuito, que quando tem uma associação em série, a corrente é a mesma. É claro, com um professor bom, como eu disse, acaba ficando fácil. Mas é muito difícil um professor explicar a eletrodinâmica realmente da forma certa. Então acaba ficando uma matéria bem traumática, mas é importante e dá muito trampo, tá bom? Vou deixar assim, mas saibam que eu queria colocar em prioridade máxima com certeza, tá bom? Então, depois de matar essas prioridades máximas aqui, eu diria que você já pode começar a explorar a possibilidade de vir para a eletrodinâmica, sim, tá bom? Outra matéria agora é dinâmica. Então, dinâmica, falar das forças, falar da força-peso, questão de elevador, questão de polia, questões sobre atrito, tudo isso, tá bom? Importante, mas dá muito trampo, tá bom? Bicho, não adianta, eu vou subir a eletrodinâmica para prioridade máxima, mas que fique claro que é porque eu não consigo deixar a eletrodinâmica do lado de dinâmica, porque a eletrodinâmica é muito importante, tá? Vou ter que deixar em prioridade máxima, mas é a última das prioridades máximas, tá?
Não é para pegar primeiro eletrodinâmica. A eletrodinâmica vem depois. E com essa tríade de termologia, ondulatória e eletrodinâmica, tu fica bem forte para a prova. É capaz de, das 15 questões de física, você acertar 9 a 10 só com 3 matérias. Acredita? Já fica aí a dica pra É galera. exatamente, Bom, muito importante atacar essas matérias rápido, tá bom? Interpretação. Agora vamos colocar interpretação. Bicho, é claro que interpretação é prioridade máxima, né? Mas, na verdade, é importante, mas dá muito trampo. Por que que eu não vou colocar como prioridade máxima? Porque simplesmente não dá pra você sair daqui desse vídeo agora e falar, vou aprender interpretação pra física. Não dá. Não tem aula de interpretação pra física. Interpretação pra física você pega como? Por meio do contato frequente com um bom professor, que além de ser bom de física, conhece a prova do Enem. Ele vai te passando as coisas ao longo do tempo. Automaticamente você vai ficando sagaz, vai ficando esperto para a prova, tá bom? Eletrostática, ou seja, eletrodinâmica, lembra? É a partícula elétrica em movimento. Eletrostática é o estudo da partícula elétrica em si. Então, o que é uma partícula elétrica? O que é uma carga elétrica? O que é o campo elétrico que ela gera? O que é a tendência de deslocamento dela? Eu sei que, teoricamente, a eletrostática vem antes de eletrodinâmica, mas não é necessário. Não é necessário. Pegar a eletrodinâmica, pegar a eletrostática de verdade mesmo, de verdade, atração entre duas cargas e tal, é para alunos de medicina que estão em alto desempenho e já mataram tudo que está aqui. Aí tu fala, mas como é que eu vou estudar eletrodinâmica sem estudar eletrostática? É perfeitamente possível. Basta que teu professor, na aula introdutória, explique brevemente, né, o que é o elétron, o que é o Coulomb, para onde que eles tendem a se mover, o que é o campo elétrico que se estabelece ali em volta. Então, você tem que ter uma introduçãozinha de eletrostática bem breve e tem que estudar eletrodinâmica e não eletrostática. Eletrostática é bem depois, ok? Hidrostática. Agora é hidrostática. Agora é a água parada. E é isso que cai no Enem. Eu sei, cuidado, mosquito da dengue, tá? É isso que cai no Enem. O que cai no Enem é a água parada. É a hidrostática, tá? É a água quieta, tá bom? Então, é o teorema de Stevin, é Arquimedes, é Pascal, é balança hidráulica com dois pesos ali, um do lado do outro. Isso é extremamente importante, tá bom? Então, hidrostática é muito importante, mas dá um trampo, tá? Eu não acho que seja uma coisa facinha, não. Hidrostática acaba dando um trampo, sim. E é claro, pode... Não, dá um trampo, dá um trampo. Eu não vou dizer que é tranquilo de pegar, não. Eu acho que dá um trampo. Especialmente ali quando você busca ter um entendimento, né, da densidade e do empuxo, ok? Que eu sei que também faz parte da hidrodinâmica, mas não adianta. Na hidrostática, para você pegar completo mesmo um bom pacote de hidrostática, de conhecimento de hidrostática, que é muito importante, isso vai dar trampo, tá? Isso vai dar trampo, mas é para pegar, por isso que tá no importante. Agora, hidrodinâmica não. Hidrodinâmica não. Hidrodinâmica você pode colocar no despreze isso. Pode desprezar a hidrodinâmica, porque hidrodinâmica não cai no Enem, tá bom? No máximo, né? Então, hidrodinâmica já é algo em movimento. Isso não cai no Enem. O que pode cair é simplesmente vazão, que é o volume em função do tempo. Tá saindo 4 litros por segundo. Tá saindo torneira, né? 2 metros cúbicos a cada 1 minuto. muito bom. Mas, bicho, isso aí é razão proporção básica. Então, tá saindo 4 litros por segundo. Então, em 1 minuto, sai 4 vezes 60, entendeu? 240 litros por minuto. Aí, por hora. Matemática básica. Matemática básica, né? Razão proporção. Então, não tem por que ficar fazendo imersão profunda em hidrodinâmica, tá bom? Na verdade, pode desprezar a hidrodinâmica pro Enem. Se preocupe só com vazão, tá bom? Óptica geométrica. Então, óptica geométrica aqui, eu tô falando de quê? Veja bem, tô especificando aqui doenças da visão, astigmatismo, miopia, hipermetropia, e tô colocando aqui também algumas coisas sobre lentes, né? Algumas coisas sobre espelhos, sobre a diferença entre lente de óculos, principalmente lente de óculos, né? A diferença entre uma lente de óculos para cada tipo de tratamento. E esses conhecimentos, assim, que não são ali os conhecimentos super aprofundados de óptica geométrica, eles caem no Enem, então eu recomendo que você estude, mas quando você for um aluno de altíssimo desempenho que já está prestes a zerar todos os conteúdos de física, você estuda óptica geométrica, tá bom? Vou até colocar ela aqui, porque dentro do medicina e alto desempenho, eu diria que magnetismo e óptica geométrica e força em trajetória curvilínea, essas 3 é que são as mais importantes. Física moderna e eletrostática, não, tá? Então eu tô botando aqui internamente a ordem certa também. E por último, gravitação universal, que é praticamente uma matéria desprezível, mas faz bem para quem é aluno de alto desempenho ter uma noção de como funciona a atração entre 2 corpos,
como funcionam as leis de Kepler, e para qualquer aluno faz bem ter uma noção de como que funciona o sistema de gravidade, por que que um planeta exerce gravidade no outro, né? Por que que qualquer corpo exerce gravidade, tem a ver com a massa, né? Tá ligado? Não, Quanto não. mais maçudo você é, mais você atrai, sabia? A gente tá sendo atraído nesse momento um pelo outro. Oi, tudo bem? A gente tá sendo atraído porque qualquer corpo que tem massa atrai o outro, mas é muito Quanto mais desprezível. pesado, maior. Quanto mais maçudo. Maçudo. Quanto mais maçudo, porque peso tem a ver com força, né? Isso aí é um conhecimento de dinâmica. Mas o Sol, por exemplo, ele é muito maçudo, ele é muito massivo, ele está no centro do sistema solar e ele atrai os outros Ótimo. planetas, ele mantém os outros planetas na órbita dele. E a Terra faz a mesma coisa com a Lua, porque a Terra é mais pesada. E a Terra faz a mesma coisa com a gente. A Terra, por ter muita massa, ela atrai a gente. Então isso é gravitação, né? São conhecimentos de gravitação. Agora, gravitação universal, aprofundada também não vale a pena. É matéria para medicina e alto desempenho, mas ó, lá no final das prioridades, tá bom, galera? É aqui em cima. Até mesmo para quem quer medicina, é aqui, na prioridade máxima, no valioso, tranquilo de pegar e no importante, mas dá muito tempo, é aqui que dos 15 acertos você vai conquistar 13 a 14. Então, tudo aqui do medicina e alto desempenho, se você estudar tudo isso, isso vai te dar um acerto na prova, porque não vai cair geralmente isso aqui ao mesmo tempo, né? Um ou dois. Agora, com tudo que tá do laranja, do azul e do verde, você garante solidamente 13 acertos dos 15 da prova de física. Isso é mais do que suficiente para deixar você bem sólido e bem competitivo para buscar essa aprovação em medicina, beleza? Muito bom. Então, gostou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo bom que te faz melhorar, se inscreve no canal porque eu acho que vai ser bom para você e curte o vídeo aqui agora, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.